A verdade de Deus não muda quando o cenário muda. Presta muita atenção nisso, porque talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando, mas não era isso que eu esperava. Não era assim que eu imaginei. Deus, onde está o Senhor nisso tudo? Eu quero abrir com você um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmos 23. Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero que você guarde essa verdade. O Senhor é o meu pastor, é o seu pastor. Antes de Davi falar sobre aquilo que ele tem, ele fala sobre quem Deus é. Ele começa falando sobre a força dele. Ele começa falando sobre a capacidade dele. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E ele sabe o que é lindo nesse salmo. O protagonista não é a ovelha, é o pastor. Olha o texto: ele me faz repousar, ele me leva, ele refrigera minha alma, ele me guia, é o pastor, é Deus agindo, é Deus cuidando, é Deus conduzindo. É isso, é a graça. Porque talvez você tenha vivido muito tempo pensando que tudo depende de você. Sim, eu muito tempo fiquei pensando sobre isso, que dependia de mim. Que você precisa ser forte o tempo todo, que você não pode falhar, que você precisa ter todas as respostas, que você precisa entender tudo que Deus está fazendo. Meu irmão, minha irmã, descansa nessa verdade. Você não é o pastor. Você é cuidado pelo grande pastor. E existe uma diferença grande nisso, porque nós queremos controlar o caminho. Nós queremos saber como vai acontecer e quando vai acontecer. De que forma Deus vai fazer? Nós queremos um mapa, mas o Salmo 23 não nos apresenta um mapa, ele apresenta um pastor. Que lindo! E eu quero que você entenda isso pela vertente da graça. A segurança não está na sua capacidade de conhecer todo o caminho. A segurança está em conhecer aquele que conduz você pelo caminho. Davi diz: ele me guia. É Ele, queridos. Talvez você esteja cansado de tentar resolver aquilo que você não consegue resolver. Talvez você esteja tentando carregar coisas que são grandes demais para você. E a palavra está chamando os seus olhos novamente para Deus. Não para a força. Para a força dEle. Não para a sua suficiência, para a suficiência dele, não para aquilo que você pode fazer, não, mas para quem ele é. O cenário do Salmo muda tudo. Davi falou de pastos verdejantes, falou de águas de descanso, falou de refrigério, mas de repente ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Espera aí. O mesmo homem que disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, agora fala de vale? Sim. E existe uma revelação maravilhosa aqui. O vale não anulou a verdade deste primeiro versículo. Não. Eu vou repetir. O vale não anulou a verdade do primeiro versículo. O Senhor continua sendo o pastor. O pastor. Porque a verdade de Deus não muda quando o cenário muda. Mas Deus não mudou. A notícia pode ter chegado, mas Deus não mudou. A porta pode ter fechado, mas Deus não mudou. Você pode ainda não compreender essa verdade, mas Deus não mudou. Eu não estou dizendo para você negar aquilo que está vivendo, não. Vale sempre é vale. A palavra não nega a existência do vale, mas a palavra nos revela um verdadeiro e maior do que o vale. Davi diz: tu estás comigo. Olha que coisa linda. Sim, eu sou teóloga, eu amo estudar a palavra. E existe uma mudança na construção deste salmo, que toca profundamente o meu coração e que vai tocar o seu. No início, Davi fala sobre Deus.
Ele me faz repousar, Ele me leva, Ele refrigera, Ele me guia. Mas quando chega no vale, Davi diz: Tu estás comigo. Agora ele fala com Deus. No vale, o pastor não desapareceu. A linguagem de Davi se torna ainda mais próxima. Tu estás comigo. Talvez você saiba muitas coisas sobre Deus. Talvez você conheça versículos. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens. Mas existem momentos da nossa caminhada em que a verdade da palavra deixa de ser apenas algo que nós repetimos e passa a nos sustentar o nosso coração. Tu estás comigo, repita aí, tu estás comigo. Davi não disse, eu não temerei porque eu sou forte. Ele não disse, eu não temerei porque eu tenho controle. Ele não disse, eu não temerei porque eu sei quando isso vai terminar. Não, não, não. Ele disse, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Olha para onde está a segurança de Davi. Não está nele, está no pastor. Isso é graça. A graça tira de nós o peso de sermos próprio Salvador, o nosso próprio Salvador. Porque nós já temos um Salvador, o único Salvador, Jesus, o nosso Consolador. Talvez você esteja olhando muito para aquilo que você não consegue fazer. Talvez o inimigo esteja dizendo, você não pode, você não vai conseguir. Olha para você. Mas sabe de uma coisa? A nossa resposta não precisa ser, eu posso tudo sozinho. Não. A nossa resposta é, o Senhor é o meu pastor. Percebe a diferença, meus irmãos? Eu não preciso provar a minha força. Eu descanso na fidelidade dele. Aleluia. Eu não preciso dizer eu sou o suficiente, porque quem é suficiente é Cristo. É sobre ele. E sempre foi sobre ele. E quando nós compreendemos a graça, os nossos olhos saem da nossa performance e voltam para Jesus. Talvez você diga, mas Milva, mas parece que está faltando tanta coisa. Então volte comigo ao texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não significa que nunca existirão dias difíceis. O próprio Salmo fala de vale. Isso significa que a minha vida está nas mãos do pastor e que ele conhece tudo que eu necessito, que ele conduz, que ele cuida, que ele permanece, que a suficiência não está nas circunstâncias, a suficiência está nele. E então Davi diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, é o pastor cuidando, é o pastor protegendo, é o pastor conduzindo. Talvez você nem saiba quantas vezes Deus já te guardou nesse dia. Quantos caminhos ele mudou. Quantas coisas você nem viu. Quantas vezes a graça de Deus já esteve trabalhando enquanto você ainda estava tentando entender. Eu quero falar algo ao seu coração. Deus não começou a cuidar de você quando você percebeu o cuidado. Não, não. A graça dele já estava agindo. Talvez você ainda nem estava vendo. Talvez você ainda nem tenha compreendido. Mas a sua falta de compreensão não altera o caráter de Deus. Ele continua sendo bom. E Davi continua, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, aleluia. Quem prepara a mesa? Deus. Mais uma vez, é Ele quem age. Olha a graça em todo o Salmo 23. Ele faz, Ele leva, Ele refrigera, Ele guia, Ele está comigo, Ele consola. Ele prepara, Ele unge, é Ele e é Ele. Quem pode dar um glória a Deus comigo aí? E depois Davi diz,
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nessas verdades todos os dias. Todos os dias. Nos dias em que você não entende e nos dias em que você entende. Nos dias em que você está sorrindo e nos dias que as lágrimas chegam. Nos dias dos pastos verdejantes e também no dia do vale. Bondade e misericórdia de Deus não depende da sua performance. Elas revelam quem é Ele. Deus não é bom porque você conseguiu fazer tudo certo. Não, não é por merecimento. Deus é bom porque Ele é bom. Ele não é fiel porque a sua fé é perfeita. Não. Ele é fiel porque a fidelidade faz parte do caráter dele. Talvez você tenha passado muito tempo olhando para você. Eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter falado mais. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter sido mais forte. Eu não estou dizendo que não existe crescimento na caminhada com Deus. Existe. Mas a base da nossa salvação, da nossa esperança, nunca foi a nossa performance. É Jesus. É a obra dele consumada na cruz. É a graça. Talvez, enquanto você ouve essa mensagem, Deus esteja simplesmente trazendo descanso ao seu coração e dizendo: olha, novamente, para o pastor. Pare de medir fidelidade de Deus pelo cenário. O cenário muda, ele não muda. As circunstâncias mudam, ele não muda. As nossas emoções podem mudar, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? A verdade da palavra. O Senhor é o seu pastor. Não permita que a voz do medo seja maior do que a verdade de Deus. Quando vier uma voz dizendo, você não pode, olha para o pastor. Quando o cenário disser, está faltando, olhe para o pastor. Quando você não compreender o caminho, olhe para o nosso pastor. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Não porque você tem todas as respostas, mas porque ele continua te conduzindo. Não porque não existe vale, mas porque no vale tu estás comigo. Eu quero terminar voltando ao versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a verdade. A bondade dele, a misericórdia dele, a graça dele. Não é você correndo atrás da bondade de Deus. No contexto, a bondade e a misericórdia seguem você. Ai, que coisa mais linda. O pastor vai na frente conduzindo. A bondade e misericórdia seguem você. Você está cercado pela graça de Deus. Então, descanse. Olhe para Jesus, para a verdade da palavra. A verdade de Deus não muda quando o cenário muda. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. E no vale, Ele continua com você. Se você deseja conhecer mais da palavra, compreender a graça, aprender a viver as verdades do Evangelho na sua vida real, fica comigo, se inscreva no canal e me acompanhe. E não esqueça, dá o seu likezinho aí, porque muitas pessoas precisam aprender mais de Deus na vertente da graça, porque eu creio que Deus ainda tem muito para nos ensinar e eu quero caminhar com você, dia após dia, pela palavra. Vamos juntos falar da graça, nós vamos aprender a reconhecer a voz do nosso pastor. Então vamos lá, se inscreva aí. Talvez essa mensagem tenha chegado até você por um vídeo, mas eu creio verdadeiramente que esse pode ser um começo de uma caminhada muito mais profunda da palavra do Senhor. Me acompanhe. Nós ainda temos muito para viver com Jesus. Um beijo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde. Você é filho e filha amada do Senhor. Tchau, tchau.